Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. Um episódio bem especial porque é a primeira vez que a gente repete um convidado. E por razões nobres. Ah, agora eu não lembro qual foi o número do episódio. Enfim, 22. 22? O episódio 22. A gente vai inclusive deixar o link do episódio aqui. Nós entrevistamos Josué Matos e era um tema que eu sabia que era interessante, sabia que havia uma comunidade engajada, mas eu não sabia que era tão engajada assim. É o nosso episódio até hoje com maior audiência, maior número de curtidas, comentários, engajamento, compartilhamento. E hoje a gente quer. E aquele papo ele acabou sendo rápido, né? Porque tem muito assunto para falar a respeito e a gente ficou com o compromisso de voltar e tomar uma segunda rodada. Então agora a gente tem o compromisso de retomar aquele papo que a gente começou lá no episódio 22, mas também uma meta para superar a audiência que a gente teve naquele primeiro episódio. Então, Josué, seja bem-vindo. Obrigado por topar esse convite de mais uma vez vir aqui falar com a gente sobre fotografia esportiva. Eu que agradeço, foi bem legal, teve uma repercussão bem bacana e algumas coisas mudaram depois daquele episódio. E, assim, acho que a gente pode conversar também um pouco sobre essas mudanças que aconteceram pós-gravação. Maravilhoso. Quero até começar por aí, porque naquele momento foi um papo muito rico, muito esclarecedor sobre como funciona o mercado da fotografia esportiva, como que alguém que quer ingressar nisso, quais são os primeiros passos, os primeiros movimentos que tem que fazer. E de lá para cá, a tua própria carreira teve alguns movimentos super interessantes, né? E contar um pouco assim, como que era naquele momento e como que tá hoje, o que que teve de transformação para ti nesse período entre o episódio 22 e agora que é o episódio 41. É difícil colocar todas as mudanças, que foram muitas, assim, e algumas aconteceram por causa do episódio, por causa da gravação, que eu pude até organizar a minha forma de trabalhar através daquele episódio. Depois disso, eu fui junto com a Banlec dar um workshop de fotografia esportiva em Fortaleza, junto com o pessoal de lá. Conheci fotógrafos de outras cidades, passei a ser visto aqui e fora também como uma das... é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas uma referência para algumas pessoas. E isso é muito legal e uma responsabilidade grande, né? Como diria o tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas foi legal, assim, é um movimento que está numa crescente, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado para a gente não cair, né? Que a gente vai chegando num ponto das pessoas olharem para ti e te fazerem perguntas que às vezes você não tem aquela resposta, ou não sabe, ou realmente não é o que se pensa. Mas assim, de mudança principal, hoje eu estou trabalhando na Banlec junto com o time da Banlec, não só como um fotógrafo parceiro, mas como parte da equipe, né? Aqui em Santa Catarina, com o título de caçador de eventos, mas é mais assim, também faço gestão de equipes que eu já fazia há bastante tempo, antes de ser parte do time mesmo oficialmente. Mas eu me considero sempre parte dessa equipe da Banlec, só que muda um pouco, né, a forma como a gente cobra e a forma como a gente é cobrado também. Sim. Que uma coisa é você ser o motorista do Uber, outra coisa é você estar junto com a pessoa que está fazendo a gestão do aplicativo. Então ali quando eu estou só fotografando para a Banlec, a minha cobrança é outra. Quando eu estou junto com a equipe, eu sou cobrado. Então as pessoas olham, olha só, saiu do areio, o que você vai fazer? Então você tem que saber por quê e saber como resolver, às vezes, pular numas granadas. Mas eu gosto disso, eu gosto dessa parte. Então... Cara, quando na nossa primeira conversa, tu era um defensor ferrenho, apaixonado da Banlec enquanto plataforma que viabilizava o trabalho do fotógrafo, que a Banlec enquanto ecossistema, né, que fomenta todo um mercado. Ela não é só um aplicativo, ela reúne uma integradora de eventos, fotógrafos, parceiros, para fomentar realmente esse ambiente da fotografia. E aí tu sai de um defensor da marca, um fã da marca, para um membro, como tu falou agora. Agora eu sou parte do time Banlec. Essa transição veio espontânea, eles te procuraram para que tu fizesse parte, veio uma proposta deles, ou o ecossistema falou, pô, Banlec, tá na hora de transformar o Josué em um membro oficial do time, ou foi tu que bateu na porta, ó, estão vendo aqui, ó, eu falo de vocês o tempo inteiro, me chama aí que eu quero fazer parte da galera. Como que foi isso? Eu nunca bati na porta pedindo um emprego, ou pedindo para eles me colocarem como parte do time, mas eu já me sentia parte do time e algumas pessoas cobravam isso. Olha, você tem que colocar o Josué para ser o representante aqui, porque existe uma pessoa representando o sul do Brasil, outra
regiões, né? E às vezes o evento, como o evento estava carente de alguém no evento, eu assumia essa frente sem ganhar nada por isso, mas estava ali com uma cara e eu falava, não, sou eu represento. Me colocava nessa posição e naturalmente isso foi acontecendo. A gente já estava meio, vamos dizer, se namorando ali. E quando chegou no momento que foi somente Fortaleza, foi que me disseram que eu iria fazer parte do time oficialmente. Eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento e o reconhecimento sempre existiu. A parte de ser fã da marca não mudou e da empresa, porque é uma empresa que coloca o fotógrafo em primeiro lugar e pensa como fazer o fotógrafo ser a pessoa que mais ganha, porque é quem gera a renda da plataforma, né? Então não adianta a gente assim, porque tem muita gente que reclama quando um organizador de evento coloca grandes taxas em cima da fotografia, aquela renda compartilhada, né? Mas na hora que ele se coloca na posição de organizar um evento, ele coloca taxas para que ele receba um pouco mais. Então é muito difícil você conseguir fazer isso. E é tentador. Você tem o poder de mudar uma chavinha ali, colocar uma porcentagem para você de comissão que você decide quanto é, e pensar, não, peraí, eu estava daquele lado, não é legal. Então, hoje os eventos que eu organizo, eles variam, a minha comissão em eventos varia entre 2% e 5%, quando eu teria carta branca para colocar 50%, como algumas plataformas fazem. Então, eu não quero ganhar em cima do fotógrafo, eu quero que todo mundo ganhe junto. Uma bandeira que eu defendo muito e que eu sempre defendi, com os meus amigos fotógrafos, com meus amigos que trabalham comigo, sempre trabalharam, eu não quero ser o cara que tem dinheiro para pagar cerveja para todo mundo. Eu quero que cada um tenha dinheiro para pagar uma rodada. Que é muito mais legal a gente sentar junto e poder falar, a próxima é minha, do que falar, pô, José, dá para pedir mais uma? Legal. Um pensamento maravilhoso. Tu comentou que mesmo sem ser membro da Banlec, tu já levantava a mão, assim, tô num evento, eu me posiciono como representante, saiu do ar, o que que eu falo, como que eu administro, como que eu comunico. É mais ou menos, tu casa, a pessoa, quando o primeiro date, o primeiro encontro, a mulher tá linda, maquiada, com aquela roupa que escolheu especificamente para aquele encontro. Depois que casa, aquela mesma pessoa que continua sendo linda, maravilhosa e tal, ela tem chulé, ela tem bafo, ela acorda de mau humor, ela tem TPM. A gente, igual, temos nossas manias, nossos tiques, eu vou deixar a toalha em cima da cama, aquilo tudo. Mas tem que continuar defendendo aquela causa, aquela relação, aquele ecossistema. Nessa transição entre defensor que tá lá, cara, saiu, manda aqui pra mim, porque eu continuo achando essa mulher linda, maravilhosa. Ao entrar na Banlec, o que que foi a toalha molhada em cima da cama? Tem alguma coisa ali nesse novo passo da relação que fosse, cara, isso aqui não é tão legal, mas eu sei que faz parte, eu entendo. Que no fim das contas, em qualquer tu pode admirar pra caramba uma pessoa, na hora que tu começa a trabalhar com ela, tu vai ter que lidar com algumas coisas que não são tão legais assim quanto a fotografia mostra. Tem umas coisas que são difíceis às vezes, que é... A gente tem a tendência de sempre querer mais e sempre achar que está sendo injustiçado, né? Então, por exemplo, se a gente lançar uma novidade na plataforma, uma nova ferramenta, uma nova forma de vender foto, como há pouco tempo atrás foi lançado que agora a gente pode repassar a taxa para o cliente, a taxa da Banlec, os 9%. Então, o fotógrafo pode ir para um evento e ganhar 100% do valor da venda da foto. Só que o cliente vai pagar por isso. Então, muda um pouco a experiência do cliente. E aí, só que isso é opcional. Você pode ou você não pode, porque você não coloca, se você não quiser. Só que, assim, é uma opção que se dá mais, e isso gera uma reclamação, porque, mas peraí, o cliente vai achar ruim, e aí? Aí você não faz. Só que essas respostas, essas dúvidas que surgem, essas reclamações que surgem, e agora eu respondo de outra forma. Eu não respondo como um colega olhando lá, olha só, vamos olhar para esse lado também? Agora não falo, olha, cara, a gente está tentando fazer de uma forma que seja bacana. Então essas cobranças que às vezes são muito agressivas, porque a pessoa está no direito dela, e a pessoa não é. E eu não posso... A vontade, muitas vezes, é de falar assim, olha só, não faz, cara. Não tá feliz, vai embora. Só que a gente não pode fazer isso. Então, essa é a toalha molhada em cima da cama, mas eu entendo, porque essas dúvidas surgem. Eu já tive essas reclamações também. Eu já tive momento de dar dedo na cara e falar, pô, cara, faz alguma coisa. E hoje eu entendo que tem toda uma equipe trabalhando 24 horas para tentar fazer funcionar e que problemas acontecem. Só que a gente não quer problema se a gente não tá... Quando eu sou afetado pelo problema, parece que ele ganha uma dimensão muito mais amplificada, né? E agora eu sou parte do problema, às vezes, Sim, né? sim. Antes tu só
buscar uma solução, agora é parte do Isso. problema. Mas eu vou dar um passinho atrás, porque a gente começou acelerando o papo, considerando que todo mundo que está assistindo ali assistiu o primeiro episódio. Quem não assistiu, de novo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês possam ver o episódio número 1, ele foi muito legal. Mas vamos botar todo mundo na mesma página. O que é a Banlec? A Banlec é uma plataforma que conecta fotógrafos, clientes e eventos. Então a gente faz a gestão para vender essas fotos para as pessoas fotografadas. Majoritariamente eventos esportivos, mas todos os eventos podem ser feitos através da Banlec, inclusive um casamento. Hoje a Banlec trabalha com shows, trabalha com jogos de futebol, não fotografando a partida, mas a torcida. Então a Banlec faz essa gestão e essa venda de fotos. É uma plataforma de venda de fotos. É um marketplace, assim como o Mercado Livre, como o Shopee, como outras, só que o nosso produto são fotos. E as lojinhas são os fotógrafos ou os eventos que eles fotografam. E o que o fotógrafo precisa fazer para botar sua lojinha no marketplace? Ele paga mensalidade? Tu comentou que eu posso escolher a comissão se eu jogo para o meu cliente ou se eu assumo ela. Comecei a fotografar, quero me cadastrar na Banlec, o que eu tenho que ter de pré-requisito? Um computador ou um celular. E aí você pode fazer um cadastro na plataforma como fotógrafo ou organizador de eventos. Não precisa nem ser fotógrafo, só organizador de eventos. Eu tenho uma academia de CrossFit e eu quero vender fotos para meus alunos também. Então eu posso lançar lá na plataforma esses eventos da minha academia, como a gente chama de white label, né? Esses perfis de organizadores de eventos. Então ali eu vou contratar fotógrafo, sem precisar pagar o fotógrafo, porque o fotógrafo recebe na hora que a foto é vendida. A gente muda um pouco a forma como esse trabalho era feito. Antigamente, se eu fosse fotografar um casamento, por exemplo, a gente tem um contrato, um valor que vai ser pago. Eu já saio de casa sabendo quanto eu vou ganhar. E hoje, a dor do fotógrafo de inversão de risco, que é esse modelo, é que eu saio de casa com equipamento, às vezes eu estou com milhares de reais em equipamento, e às vezes não, sempre, nas costas. Eu estou indo enfrentar chuva, eu estou gastando com combustível, tudo isso, e eu não sei quanto que eu vou vender. Então é um trabalho que exige estratégia. Então o fotógrafo chega lá, na hora que o evento acaba, ele sobe as fotos na plataforma, na conta que ele criou, e aí sim essas fotos vão ser vendidas. E aí eu tenho que agradar o cliente que vai comprar foto, tem que entender do mercado, eu tenho que saber onde vende. E acontece, o primeiro evento a gente não sabe ainda, pode ser que eu vá no evento agora e eu venda nada. E tem várias formas de você fazer essas vendas, e aí assiste o episódio 1, que está lá. Tem algumas das ideias. Cara, no episódio 1 tu fala bastante sobre isso e algumas dicas super práticas de como a pessoa se preparar para um evento e tu falou ali da posição do fotógrafo que já faz aquilo, deu dica da medalha que vende, da foto da medalha, como pegar o lance do início da competição e no final a mesma pessoa, mostrar a jornada daquela pessoa dentro do evento, que o fotógrafo ter a sensibilidade de entender que ele está contando uma história, não está registrando uma imagem, né? Pode ser a pessoa que superou uma doença, a pessoa que superou obesidade, tá lá uma questão pessoal de superação qualquer. E como a fotografia tem o poder de registrar essas jornadas, essas histórias e se torna um produto muito, não vou dizer fácil de se vender, porque tem muita gente fazendo esse mesmo registro. E ali tu contou da parte do fotógrafo dando dica para o seu par, para o seu colega. Hoje, enquanto Banlec, a Banlec, quando eu me cadastro, eu vou lá, eu tenho um computador, celular, quero subir. O que ela oferece? Existe algum conteúdo que ensina o fotógrafo? Ó, essa é a melhor prática. Um guia de boas práticas, vamos dizer assim. Existe isso na Banlec? Existe. Tem quando você faz o seu cadastro, lá você consegue achar algumas dicas, alguns vídeos de tutoriais. A Banlec oferece uma mentoria gratuita para os nossos fotógrafos, então você vai agendar lá dentro das possibilidades com alguém da nossa equipe para poder ensinar como começar esse negócio de fotografia. E o que eu vejo um diferencial muito grande dentro da Banlec para outras plataformas, e eu tenho cadastro em todas as plataformas de fotografia esportiva, a Banlec não exige exclusividade do fotógrafo. O que a gente quer como empresa é que o fotógrafo faça esse negócio ser lucrativo. Num mundo ideal, eu quero ter eventos para que todo mundo só fotografe pela Banlec. Não porque eu quero, lógico, eu quero que a Banlec cresça cada vez mais, mas porque é melhor trabalhar na Banlec. Então, assim, eu como fotógrafo, eu vi isso e hoje 100%, ainda faço um ou outro evento para outra plataforma, isso não é um problema, mas eu prefiro e eu me sinto muito mais confortável trabalhando aqui. Então eu quero trazer eventos para a Banlec, eu caço esses eventos para que a gente possa ter cada vez mais.
Mas, então, assim, fazendo essa mentoria, ensinando, conversa com os colegas. Na Banlec, desde que eu entrei, cara, um ajuda o outro. Não, vem pra cá. Fica aqui do meu lado hoje, vamos ver o que que eu faço, o que que funciona pra mim. Se funcionar pra ti, você faz também. Isso com fotógrafos muito experientes. O primeiro podcast que eu participei foi no Fotografia Exponencial com o Thiago Mangrich, que é uma referência em flash, em iluminação, um baita de um fotógrafo, super talentoso, faz retratos corporativos lindíssimos. Beijo, Thiago. E e ele não tinha fotografado ainda esporte. E aí ele, sendo uma referência para mim, veio como eu sendo referência para ele nesse mundo do esporte. E ele fez uma corrida inteira do meu lado, fotografando, e teve um resultado super bacana. Nesse evento, eu lembro que a gente fez, estava eu, o Thiago e a Jo, uma fotógrafa também. E a Jo meio insegura, pô, será que vende, será que não vende? Eu falei, vamos fazer o seguinte, se tu não vender R$ 1.000 nesse evento, eu intero para tu levar R$ 1.000 para casa. Mas o que passar de R$ 1.000 é meu. Topa? Ela topou. O Thiago falou, não, se tu tá me oferecendo isso é porque vai passar. Não topou. Os dois fizeram bem mais do que isso. No final, eu não peguei o dinheiro da Jo, lógico, né? Mas ela me deu um presente, um kitzinho de perfume, pós-barba, bem legal. Beijo, Jo, também. E foi bacana porque, assim, a gente saber o que que funciona e dividir e compartilhar. O lema da Banlec é bora crescer junto. E isso é aplicado na prática. Isso não é uma frase para ficar bonita no adesivo que a gente dá para os fotógrafos. Realmente isso existe. É uma forma da gente, pô, como é que eu posso te ajudar? Me diz, o Jonatas, que é o fundador da Banlec, ele usa muito essa. Tá, me conta a tua dor. E onde é que eu vou? Nesse evento de Fortaleza, teve um fotógrafo lá que levantou: olha só, a gente tem numa outra empresa que a gente trabalha junto, tem essa possibilidade aqui. Tem como colocar na Banlec? Cara, uma semana depois estava no site. Então, ouvir realmente fotógrafo, várias coisas que eu sugeri lá quando eu estava começando, hoje são ferramentas na plataforma, várias coisas que eu sugeri não são, porque, olha, cara, não dá, não tem como, tu Sim. está viajando. Então, ouvir, mas também explicar o porquê que não dá, também explicar o outro lado. Então, essa troca é muito rica. Então, eu não lembro nem qual era a pergunta, mas acho que foi, a resposta foi Não, respondida. foi, respondeu. Tu trouxe vários elementos que dá para desdobrar em diversos comentários. Essa questão da customização, né? Como aqui na Dom, a gente trabalha com consultoria para empresas de tecnologia. E uma dor comum é, eu vendi para uma empresa, especialmente startup que está começando. É normal haver a solicitação de uma customização. E como que eu decido? Cara, eu tenho poucos clientes. O meu cliente Josué pediu isso aqui, mas, cara, isso aqui vai ser escalável. Eu consigo replicar essa função, essa melhoria que ele me pediu. Vai fazer sentido para outros clientes também? Pô, não vai. Então, como é que eu contato com o jeito de explicar? Ó, Josué, vem cá. Isso não vai rolar, cara. Isso aqui não faz sentido, porque eu entendo que resolve a tua dor. É como processos em empresa, né? Um dos trabalhos da consultoria é explicar assim, cara, o processo não serve para atender alguém, serve para atender o todo. Então, tem gente que fala assim, é que eu gosto de utilizar o CRM dessa maneira que eu aprendi a usar assim. Então, bota assim, no CRM, várias atividades como se fossem etapas. E, cara, isso não é uma etapa, isso é uma atividade. Ah, mas é que para mim é mais confortável. Só que quando essa tua equipe dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, isso vai virar um caos. Então, tu tens que entender o que que é atividade, o que que é etapa e como que tu organiza essas coisas, né? Sim. Na Banlec, tu comentou que ela é melhor de se trabalhar do que outras soluções que existem e tudo mais. Esse melhor, o exemplo que tu deu, ele é interessante porque tu mostra o poder do ecossistema. O poder de, cara, vem aqui do meu lado, fotografa comigo, tu vai ver como que eu faço. E isso também, de novo, em outros modelos de negócio, outros nichos, a gente percebe que as pessoas mais bem-sucedidas, os nichos que mais se desenvolvem, são esses que têm o ecossistema mais consolidado. Você pega a própria Florianópolis, que é hoje referência como polo de tecnologia, né, chamada de Ilha do Silício, muito vem da ACAT fomentar esse ambiente, as empresas sabem que ali tem um hub, então os fundos de investimentos olham para cá, uma empresa ajuda a outra. Cara, é incrível. O Startup Summit que acontece aqui, o RD Summit que era aqui, agora foi para São Paulo porque ficou muito grande, mas é o ecossistema se ajudando. Aqui falando de tecnologia, mas teve a Renata do Toda Pizza que veio aqui Sim. e ela falou como foi importante estar junto das associações dos food trucks e como os caras falavam assim, cara, esse evento é roubado, esse aqui funciona, pro teu tipo de produto, vai nesse aqui que é melhor. E assim, em diversos outros ecossistemas. Mas falando da Banlec, tu disse que essa plataforma é melhor do que as concorrentes. De maneira objetiva,
O que que a Banlec entrega? Tu comentou, por exemplo, a questão de facilidade, escolher como que eu pago, como que eu cobro, é, mas de maneira objetiva, que funcionalidade a Banlec tem? Porque o sistema não depende da Banlec, embora ela Sim. fomente, né? Que outra plataforma não tem? Por que que eu vou ganhar mais, vai ser mais interessante para mim, fotógrafo, estar com vocês e não com outra plataforma? Cara, primeiro por causa disso, por causa desse ecossistema que a gente tem, essa comunidade e essa facilidade de acesso. Hoje a Banlec tem suporte para o fotógrafo e cliente do fotógrafo 24 horas por dia, humanizado. Você não fala com um chat de WhatsApp robotizado e 9 da manhã de segunda-feira eu vou responder. Os eventos acontecem no domingo. Isso é um produto que eu imagino que seja muito caro para se manter. Mas quando acontece os eventos no fim de semana, vai ter alguém lá para te responder. Meu cliente não está conseguindo comprar uma foto porque não sabe, porque tem mais idade, porque é uma plataforma nova, não sabe como funciona. Eu posso direcionar para esse suporte, eles vão dar todo atendimento. E várias vezes aconteceu de eu não estar com tempo de responder. Quando eu tenho tempo, eu respondo. E eu mando lá para o suporte só o número do telefone, a pessoa entra em contato, depois ela me dá, olha, deu tudo certo com o teu cliente, viu, Josué? Fica tranquilo. Então, isso é um baita de um diferencial que a gente tem hoje na Banlec. Além disso, a gente tem esse acesso muito próximo de quem programa, de quem desenvolve para poder conversar com as pessoas. E a Banlec foi a empresa que começou lá atrás, antes da pandemia, e resolveu que tinha que colocar o fotógrafo em primeiro plano. Antigamente, as taxas das plataformas para um evento que eu criava, elas giravam ali 25%, 30%. A Banlec chegou com 15%, baixou para 12%, baixou para 10%. E as outras plataformas se obrigaram a baixar também. Então, ela está puxando a régua para cima para o fotógrafo e para baixo das Tá, mas plataformas. isso aí não canibaliza o mercado? Porque assim, tem diversos caminhos para responder essa pergunta. Porque, primeiro, para em pé a conta. Porque imagina assim, se tu baixou de 18, 15, 12, 9, tu tem que ter um volume muito grande, Sim. né? Para compensar e pagar essa diferença. E talvez o meu concorrente não tenha esse volume para conseguir bancar a diferença do 18 para o 9. E aí eu não estou me tornando um agente predatório desse mercado? É uma excelente pergunta. Eu acho que não, mas assim, eu acho que não. Eu não vou te dar uma certeza nesse ponto, mas o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de trabalho, mais fotógrafos vão querer trabalhar aqui. Aí você fala, pô, beleza, isso acontece. Tem eventos que, quando o primeiro evento que eu fotografei, tinham 30 fotógrafos. Hoje tem 150 fotógrafos. Então é mais gente para dividir aquele bolo. E isso vai acontecer com todos os negócios, né? Hoje, quando antigamente você tinha um médico na cidade, hoje você tem todos os anos se formando 100 médicos naquela cidade. Então o mercado está crescendo, as pessoas são mais pessoas, mais gente está vendo essa oportunidade. E existe sim o fotógrafo que vai vender 10, 15 mil no evento e outro que vai vender R$ 30 no evento. Né? E aí isso tudo você tem que estudar, tem que ter estratégia. A pessoa que se destaca é a pessoa que se prepara mais nesse ponto, né? E às vezes tem todos os fatores que a gente não pode não considerar. Tem um equipamento melhor, tem mais tempo, não tem 5 filhos em casa esperando para, né, para fazer almoço depois do evento. Às vezes existem contas que a gente tem que colocar na ponta do lápis e o fotógrafo tem que entender a sua realidade para poder saber onde é que ele pode se posicionar. E às vezes vai ser o fotógrafo que não vai ser o top de vendas, mas que vai ajudar aquela renda dele todos os meses. Essa coisa de canibalizar o mercado, quando você baixa as taxas, você precisa crescer a empresa toda. Você precisa ter possibilidades. Então hoje a Banlec expandiu para outros formatos, outros eventos, e é a maior plataforma em número de fotógrafos, é uma plataforma muito grande em número de acessos. Hoje a Banlec está ali entre 160 e 170, o site mais acessado do Brasil. Quando a próxima plataforma que tem de acessos está lá depois do 1000. Então a gente tem hoje... Isso de qualquer segmento? De 160 de qualquer segmento. Né? Super relevante. E no mundo, se eu não me engano, é 3.000 e alguma coisa o site mais acessado. Então, isso representa muito. Então, quando a gente vai apresentar para um organizador de evento, a gente mostra esses números e fala, olha só, pode vir com a gente. E como a Banlec não exige exclusividade,
Outras plataformas exigem ou de forma clara, né? Olha, esse evento é só para fotógrafo exclusivo nosso. Então, o cara que faz Banlec e faz a outra plataforma não pode fotografar um grande evento. Como agora, a Maratona de Floripa, Maratona Internacional, é o melhor evento de uma outra plataforma. Ela não permite fotógrafos que fazem Banlec. Então, vários fotógrafos que faziam os dois, essa semana entraram em contato comigo. Pô, fui expulso do evento, cara. Era o meu evento de ganhar dinheiro esse ano. E por que se faz isso? Isso é predatório. Você proibir a pessoa de trabalhar quando você não tem uma carteira assinada, né? E outras plataformas não fazem isso, mas fazem de forma velada, né? Eu fiz um evento para uma plataforma e depois, quando eu me posicionei como, não, eu sou Banlec, eles me tiraram do grupo, me tiraram dali e não me Existe deixam uma mais. conversa entre vocês, concorrentes, assim, de Existe. sentar, cara, vamos quebrar a exclusividade aqui, vamos trabalhar juntos nessa, vamos levar, porque é, é uma cartada, de certo modo, ousada. Uhum. Se tu tens o maior evento esportivo de Floripa e tu tens a detenção, a exclusividade de fotografar com ele, e tu exclui fotógrafos, tu tá criando uma barreira de entrada. Tanto pode ter aquele fotógrafo que pensa, é a minha principal renda do ano, então, ok, vou aceitar essa exclusividade por uma questão de contexto, necessidade daquele Uhum. momento, mas ao mesmo tempo pode criar uma aversão absurda, né? De assim, cara, Sim. agora que era meu momento de brilhar, tu tá fechando a porta pra mim, então, cara, se arromba, eu vou ficar com a Banlec ou qualquer outra que não me exija essa plataforma, né? Como que é o diálogo com o concorrente? Existem plataformas que a gente conversa muito tranquilamente, senta na mesa, toma um café, toma uma cerveja, dá risada e decide, esse evento é nosso, beleza, vai lá, tá, a gente respeita, tá tudo certo. E existem plataformas que são predatórias, que assim, eu quero entrar de qualquer jeito, tirar de ti para que tu não tenha. Então, essa postura de é exclusivo, então, ou você faz comigo ou você não faz esse evento, ela gera isso. Esses fotógrafos que me procuraram com raiva. Olha, pô, o cara me tirou, pô, eu vendia tanto por mês, era tanto dinheiro de porcentagem que eu dava para os caras e me tiraram. Então, esse tipo de atitude gera essa aversão. E a gente está de porta aberta. Se eu fotografar uma corrida por outra plataforma, amanhã eu estou dando risada junto com o pessoal não está me olhando de cara feia. Eu Uhum. não vou fazer uma divulgação ativa com o nome da plataforma? Não vou. Porque eu não quero. Eu me posiciono como Banlec, eu quero que a Banlec se fortaleça como marca. Mas eu posso fotografar esse evento, eu posso vender fotos e eu gosto de fazer eventos para outras plataformas, como é um momento que eu não tenho responsabilidade como organizador daquela equipe. Eu posso sentar lá com a minha câmera, só fotografar, ir para casa, subir minhas fotos e tá tudo certo. Então, para mim, é como se fosse voltar um pouquinho no tempo e fazer como eu comecei fotografando os esportes. Mas essa postura de que eu vou fechar a porta para ti, ela cria esse tipo de aversão. Hoje tem duas plataformas só que não exigem exclusividade e que não exige mesmo é só a Banlec. Ah, tu tens duas pontas aqui que tu negocias. O fotógrafo que tu precisa ter no teu portfólio, aquele número de profissionais, Uhum. e a negociação com os eventos, organizadores de eventos e tal. Qual ponto é mais delicado de lidar, mais complicado, difícil, ou os dois são tranquilos? Lidar com pessoas é sempre desafiador, né? Com fotógrafos, eu, como fotógrafo que sou, sempre tento favorecer nessa equação o fotógrafo. Porque quem vai fazer o negócio ser sustentável? Eu vendo fotos. Se eu não tiver fotógrafos, eu não vou vender foto. O organizador de evento, eu, Josué, não fecho eventos quando a comissão pedida é muito grande, né? A gente compartilhar essa renda, você cobrar ingresso para abrir a porta para fotografar, você vai ter fotos, vai ter registros, vai ter material de publicidade sem custo, e ainda assim você quer que eu te pague 40% do evento, eu não faço. Mas dentro, eu posso passar para um colega dentro da plataforma que vai fazer. Uhum. Mas eu, por questões minhas, Aí tu tá prefiro não falando tu fazer. enquanto fotógrafo. Enquanto fotógrafo e organizador também. Eu prefiro não fechar esse evento. E eu sento com o organizador e eu explico. Ano passado teve uma corrida que eu não consegui fechar por conta disso, e eu expliquei para o organizador, eu falei, olha só, você é um empresário, você sabe que se eu pagar pouco, eu não vou ter o profissional que eu quero. Então, se eu sangrar demais o fotógrafo nessa cobrança, eu não vou ter os melhores fotógrafos. Porque o cara vai ter um futebol para ele fotografar no bairro que vai render mais do que isso. E eu quero fotógrafos bons no teu evento para que eu possa ter bons registros e que os teus clientes tenham esse resultado bom. Mas ele falou, não, eu quero tanto por cento de comissão. Eu falei, obrigado, boa sorte. E
Só que assim, ao mesmo tempo que né, eu não guardo mágoa, mas eu guardo nomes, quando algum organizador de evento fez para, o cara me ofereceu tanto, banca, eu falei, não tem como, o teu evento não vende para eu te bancar isso. Uhum. Mostro números, olha, isso eu consigo porque é o que vai render o teu evento pra gente, é o que a gente consegue comissionar. Então, podemos chegar no acordo, às vezes chega, às vezes não chega. Agora, quando essa porta é fechada e falar, eu vou com outro então. No próximo ano, quando essa pessoa voltar, porque ela vai voltar, ela volta, ela fala, ó, cara, realmente é melhor contigo. Agora os termos são os meus. Agora é assim que funciona, porque tu sabe da qualidade que eu te entrego, tu sabe da gestão que eu vou te entregar, tu vai ter acesso direto comigo, teu problema tu me chama, eu resolvo. Agora, não é... Porque o que acontece, a diferença, quando a plataforma chega num ponto de ser conhecida, de ser famosa, ela lança um evento lá para o fotógrafo se inscrever e acabou aí. E os fotógrafos se inscrevem, vão lá, fotografam e deu. Ali nesses eventos que eu tomava à frente, eu estava lá, para o organizador saber, Josué, eu preciso de um fotógrafo em tal lugar, Josué, eu preciso não sei o quê. O que aconteceu na Maratona de Jurerê ano passado, o organizador chegou para mim e falou, cara, tem a esposa de um maratonista, vai anunciar para ele que ela está grávida e eu preciso de alguém para fazer vídeo. E eu falei, tá bom. Chamei o André, que é um baita de um videomaker, conheceu o André, e eu falei, André, vamos fazer esse vídeo? Vamos. Negociamos com ela ali um valor, como ele não ia fotografar, ele precisava ser compensado. Eu falei, olha, ele vai ganhar tanto nesse evento. Tem que bater. E eles fecharam lá o valor que era bom para ele, que era bom para ela, e ele ficou à disposição dela. Então, assim, é um cliente numa maratona de 18 mil atletas que vai ser tratado com todo o carinho que aquele momento exige. Então, essa gestão, se você só tem fotógrafos lá, você chama e fala, cara, não dá, cara, eu tô fotografando aqui, deixa eu trabalhar. Mas eu paro de fotografar, eu resolvo, e às vezes eu ganho menos por conta disso. Porque cada clique que eu não faço é uma foto que eu não vendo. Mas parar e ter essa visão a longo prazo, pô, esse cara é o cara que me manda mensagem no fim de semana com meme, o organizador de evento. Uhum. Então a gente se torna amigos. Num evento que eu estava na entrega de kit, pô, levei um presente para ele de casamento. Então a gente tem essa relação de amizade e genuína. Eu não levei o presente porque ele é organizador de evento, mas porque eu criei uma amizade com a pessoa. Então, tudo isso que a gente vai criando esse círculo de amigos e parceiros. Para mim isso é networking, né? Porque é muito bonito falar, você tem que desenvolver o seu networking. E o networking é sempre tratado quase como uma coisa, não é predatória a palavra, mas interesseira. Uhum. Como fazer networking é trocar cartão de visita contigo, tu vai ter meu cartão de visita e eu vou querer para poder te vender algo em algum momento. Quando o primeiro pensamento deveria ser como que eu te ajudo no primeiro momento e não como que eu extraio algo. O que que eu posso te entregar antes de qualquer coisa. E é interessante, quando tu fala assim, pode ser que eu ganhe menos aqui. Esse ganhar menos é um investimento que vai ser feito, sabe, que tu pode... É incrível, assim, como a gente começa a pensar as pessoas que a gente se conectou, o caminho que conheceu lá atrás, não tinha nenhuma relação profissional, de repente vocês se esbarram num outro contexto. A gente citou aqui a Renata. Pô, a Renata a gente conheceu quando era criança na escola, hoje ela é uma empresária, ela já foi executiva de grandes empresas, e o networking de verdade, assim, a pessoa que tu conheceu hoje, quando ela sair daqui, o que que ela vai falar a teu respeito? Se alguém perguntar, quem é o Josué? Pô, o Josué é o cara que eu precisei fotografar, alguém que ia fazer o pedido de casamento, fazer o registro em vídeo. Ele se virou e deu jeito, cara. Ele foi lá e resolveu. Ganhou alguma coisa? Não sei se ganhou ou não ganhou. Eu sei que eu falei, tô com essa dor aqui, com esse problema. Ele foi lá e resolveu, apresentou uma solução. Cara, isso é pra tudo. É a tua empresa, como que ela resolve, como que ela... Enfim, pra mim, networking é como que eu te ajudo. Antes de me dar teu cartão de visita e como que eu te vendo, né? E eu sempre encarei assim os eventos que eu fotografo. Eu tenho uma expectativa de ganho em cada evento. Eu sei que tem eventos aqui que vão me render mais, outros vão me render menos. Mas quando eu entro no evento, eu não fico pensando em quanto que eu posso ganhar naquele evento, porque isso quase sempre vai gerar frustração, né? Porque eu vou ficar tão focado em que eu tenho que vender, que eu esqueço de trabalhar e de curtir. Eu acho que se eu não estou me divertindo, eu sou professor de inglês, e nas minhas aulas eu sempre pensei isso, se eu não estou me divertindo, meu aluno também não está. Se não está legal para mim, não está legal para ele. Então, uma vez que eu estou lá, eu quero que seja legal para mim, para que seja legal para a pessoa. Eu acho que essa troca, esse reflexo, ele é muito óbvio para mim. Então, quando eu vou no evento, eu esqueço que eu estou ali para ganhar dinheiro.
eu quero fazer fotos. E eu, dentro de uma... Não sei posso até chamar de uma oração que eu faço, mas eu não sou uma pessoa tão religiosa assim, né? Mas eu tenho a minha vontade de fazer coisas legais. Quando eu saio para o evento, eu falo, cara, tomara que hoje eu consiga fazer uma foto que a pessoa vai olhar e vai se lembrar daquele momento. E às vezes não é a foto com o foco cravado, com o melhor enquadramento, mas é a foto que representa um momento mais legal. A gente teve um evento agora no fim de semana na Serra, na Rã Mulher, e um colega, um amigão meu, estava do meu lado, focadíssimo em fazer as fotos da medalha junto comigo, e falava, vamos fazer a foto da medalha aqui, vamos fazer a foto da medalha aqui. Uma atleta parou, pediu para fazer a foto, eu fiz a foto dela, ela começou a me contar a história que ela passou 18 anos tratando um câncer, e ela estava em remissão, e aquela corrida representava isso para ela, aquela medalha representava essa remissão. Ela estava falando para mim e para ele. No meio da fala dela, emocionada, ele parou e falou, vamos fazer a foto da medalha aqui para outro atleta. Depois eu falei, pô, cara, esquece a foto da medalha. Tira um pouco desse foco. Aquele momento era dela. Aquele momento a gente para tudo e só escuta ela. Ah, mas aí um monte de gente não vai ter foto. Dane-se. Naquele momento não é importante. Então, a gente tem que ter e assim, uma sensibilidade que ela não é uma sensibilidade comercial. É uma sensibilidade de saber que naquele momento, se eu não vender nada no resto do evento, já valeu o evento inteiro. É interessante isso de tu saber quem é o dono do protagonismo. Tu está fazendo isso com uma maneira generosa, tá, beleza, pode ser que eu não monetize tanto a minha atividade nesse momento, mas é aquela pessoa que teve 18 anos de uma luta pessoal enorme que precisa estar no centro. Eu lembro isso de dar o protagonismo a quem merece. Quando eu e a minha esposa a gente decidiu ter filhos a primeira vez, a gente sabia assim, tá, quero ter filho, então eu preciso achar o obstetra correto. O obstetra ideal para acompanhar, porque a gente queria um parto humanizado, a gente tinha lido, estudado. E aí, ao escolher o obstetra, a gente fez uma lista de perguntas, sabe? E a gente vai ter que chegar com um questionário lá e perguntando para todo mundo. Chegava no obstetra e falava, tá, primeira pergunta, tu faz parto natural? E a Priscila é uma mulher baixinha, de 1,5 m, 50 quilos, magrinha. O pessoal olhava para ela e falava assim, tu, assim, ó, corajosa, hein? Eu não sei se tu aguenta, não sei se tu... Enfim, várias coisas para desencorajar algo que ela estava com a decisão tomada. O obstetra que a gente escolheu, Dr. Pablo Queiroz, eu faço propaganda dele para torta e direita. Quando a gente sentou na frente dele e perguntou, tu faz parto natural? Ele falou assim, não, ela faz. Eu acompanho. O protagonismo é dela, eu estou aqui para dar o suporte quando necessário, mas o centro das atenções é ela, a experiência é dela, a vivência é dela, e vocês, enquanto família que está surgindo, eu vou estar lá para todo o suporte técnico, mas a experiência, a vivência é de vocês dois, é da família que vai nascer a partir dessa gestação. Cara, isso faz uma diferença assim, absurda, gigantesca, né? E que bonito ter essa visão de onde está o protagonismo, onde que eu vou alocar essa... Parabéns. Eu acho que assim, ó, eu tenho um grande talento meu. Bota uma aguinha aqui pra mim. Claro. Paga a próxima aí. Um grande talento que eu acho que eu tenho enquanto fotógrafo é reconhecer bons fotógrafos. Então, e bons fotógrafos não necessariamente são o fotógrafo que tem mais técnica ou que tem mais investimento em equipamento. O bom fotógrafo é o que tem a visão para aquele específico, para aquele evento. Então, ali naquele momento, pô, André é um baita de um fotógrafo e é um baita de um videomaker. Mas como videomaker ali, eu não consegui pensar em outro nome que não dele. Conheço outros colegas que fazem vídeo muito bem também, mas eu falei, não, esse é um trabalho para o André, porque ele tem a sensibilidade. Ele vai parar tudo que ele está fazendo para dar atenção 100% para aquela família que está começando ali a se expandir e era a pessoa para aquele trabalho. Hoje eu opero alguns eventos grandes. Um dos clientes que eu tenho é o P12. A gente faz as fotos igual o Bem na Foto fazia, de ficar lá fotografando a pessoa na festa e tal, depois dar o cartãozinho. Então, eu tenho uma equipe que fotografa no P12. Eu tenho uma equipe que eu sei que não pode fotografar no P12, porque o talento é diferente, a técnica que a pessoa tem, o jeito de lidar com as pessoas, não é o jeito para lidar numa balada, mas é o jeito aqui. Então, assim, colocar pessoas que estão à frente e ter pessoas que são o seu braço direito, que são, além de bons fotógrafos, bons amigos e pessoas que você pode contar, é muito importante. Então, eu tenho hoje uma rede primeira de apoio
Sabe quando você vai no circo, tem a primeira rede, a segunda rede, a terceira rede. Então tem um pessoal que está aqui na primeira rede que eu posso contar, que eu posso chamar. Às vezes eu posso chamar para um evento que eu sei que não vai vender, mas que é um investimento. O que eu faço desde o início da minha carreira na fotografia é semear, porque você não vai colher se você não semear. E no mercado de fotografia, aquela parte do canibalismo, existe muita gente querendo colher. Então, às vezes, você plantou uma árvorezinha ali, um pezinho de morango, que vai dar 5 morangos. Então, 5 pessoas podem colher aquele moranguinho. Só que vem 40 para colher e reclamam que só tem 5 morangos. Fala, tá, onde é que você me ajudou a plantar? Então, quando você está ali ajudando a fomentar evento, colocando, falando com o organizador, se você não sabe, apresenta quem sabe. E o Maurício, que é um grande amigo meu, um parceirão meu, ele faz isso. Ele não sabe fechar o evento, fazer a organização, mas ele sabe que eu faço. Então ele chega lá para o organizador e fala, olha só, teu evento é esse aqui, e ele faz grande parte da venda, ele já faz ali. Ele acha que não sabe, mas ele faz muito bem. Ele fala, olha só, eu tenho a pessoa aqui para fechar o teu evento próximo. Chama o Josué vai fazer toda a gestão, organizar a equipe, o número de fotógrafos que você precisar. E ele bota a pessoa em contato comigo, mas ele já fez o início da venda. Uhum. Né? Eu tenho eventos assim, ó, eu preciso ter um fotógrafo especialista em fotografar bike, moto, basquete, qualquer esporte que for fotografar, vai fazer. Hoje, talvez a melhor fotógrafa de fotografia esportiva chama-se Ingrid Quaresma, uma baita de uma fotógrafa. E eu sei que eu posso falar, Ingrid, vai lá, que o cliente vai ter fotos lindas, vai ser bem atendido. Então, reconhecer esses talentos que a gente trabalha e vai conhecendo. E, pô, eu conheci a Ingrid através da Banlec na VAC Solidária. A VAC é a Via Amiga do Ciclista. Então, ela chegou para mim e falou, cara, vamos fazer um evento na VAC para 100% da renda ser revertida para o pessoal no Rio Grande do Sul nas enchentes. E a gente fez, foi baita de um sucesso, a gente conseguiu vender, foi o recorde de vendas da VAC, e tudo começou daquele papo. E ali a gente se entendeu, que a gente via que não era só sobre ganhar dinheiro. Tem hora que a gente tem que falar, agora não é pra gente. Vamos fazer acontecer. Então, dali surgiu uma amizade, que hoje ela é uma irmã que eu tenho, graças a esse mundo de, agora o protagonismo não é na minha conta bancária. Cara, e como... quando a gente fez o primeiro papo, nós tínhamos 2 caminhos de conversa possíveis. Um é o fotógrafo esportivo que quer começar na jornada e quer aprender os primeiros passos, para onde que eu vou, como que eu encontro um evento, como que eu escolho meu equipamento. E outro que a gente cogitou foi organização de eventos, porque naquele momento, sem fazer parte da Banlec, tu já tinha essa visão de, cara, eu vou fotografar no P12, eu preciso ter um tipo de fotógrafo, tenho que ter as pessoas certas, eu vou fotografar na Maratona de Florianópolis, é outro perfil de profissionais. Então, tu já tinha esse olhar atento ao ecossistema e a formar redes, formar times. O que muda da tua atuação pré-colaborador oficial da Banlec e agora como Banlec, como que é essa tua organização também de rede de apoio, de time de combate? Cara, isso não mudou muito não. A minha forma de operar antes, ela já era uma forma de trabalhar para que o evento acontecesse. Essa coisa de reconhecer, de resolver problema, é algo que eu tenho em mim. Eu quero ajudar, eu quero resolver o problema que alguém tá. Cara, eu preciso de alguém para consertar o meu chuveiro. Se eu não conheço, eu sei quem que sabe. Então eu vou atrás da resposta, eu busco e eu te entrego. Então, quando eu fazia esse tipo de gestão ali, que algumas pessoas torciam o nariz, pô, o que esse cara pensa que é para estar aqui mandando a gente fazer tal coisa? Eu falei, cara, vai, confia que vai dar certo. Então, quando eu fazia isso, era pensando em resolver, às vezes, o problema do organizador do evento, né? Qual que era a minha dificuldade quando eu comecei a fotografar esporte? Não tinha tanto evento. Como é que eu resolvo esse problema? Eu podia fazer o que a maioria faz, que era, porra, Banlec não tem evento em Floripa. Eu ouço, pô, que pena que a Banlec não tem evento em Campo Grande. Então, o que acontece? O que eu fiz? Eu falei, eu preciso trazer evento. Porque eu entendi que a Banlec é a ferramenta que conecta o fotógrafo e o fotografado. Só que o evento, eu posso colocar o evento lá dentro. E eu não conseguia fazer sozinho. Então, para eu poder trazer um evento grande para a Banlec, eu preciso ter equipe. Eu não posso chegar, bater na tua porta que tu tem um evento para 40 mil pessoas e falar assim, Davi, eu tenho... Sou eu sozinho que vou fotografar. Eu não dou conta. Então, eu tenho que colocar. E eu não posso também falar que eu vou trazer uma equipe e não trazer. Então, eu comecei a criar essa rede e todo mundo se beneficiou porque todo mundo estava tendo trabalho junto. Então, a ideia principal era não faltar trabalho para mim.
E uma coisa legal, isso para quem quiser entrar nesse mercado de fotografia, de organização de eventos também, de equipes, quando você organiza equipe, nunca te falta trabalho. Porque as pessoas, você vira uma referência, a pessoa sabe que você resolve, então ela vai bater na tua porta. Às vezes eu tenho 3 eventos acontecendo no mesmo dia. Eu posso escolher qual que eu vou querer fotografar e eu posso colocar pessoas nos outros eventos. No dia 13 de junho, teve uma maratona em Jurerê, teve um jogo no P12 que estava acontecendo e tinha o aeroporto com a arena da Copa ali, o pessoal assistiu o jogo também. Tinham os 3 simultâneos. Então, eu tinha equipe trabalhando nos 3, eu fiz 2 deles. Eu fiz a corrida do vinho no Jurerê e fiz o P12. Então, comecei no P12, fui para a corrida, voltei para o P12. Então, e eu tinha gente nos 3 eventos, porque a gente... só que os 3 me procuraram para fechar. Então, eu tinha trabalho. Então, se você fizer isso bem feito, você nunca vai chegar no ponto de falar, poxa, minha agenda está vazia, não sei como é que eu vou pagar minhas contas. Então, fazer essa organização também te facilita o lado de que você vai ter uma garantia de trabalho. Não é uma garantia de dinheiro, é uma garantia de trabalho, né? E aí Sim. você vai fazer isso ser rentável. Tu hoje são quantos fotógrafos que estão cadastrados na Banlec hoje? Tu A sabes? última vez que eu soube eram 230 mil. Nossa Senhora. No Brasil todo e fora também. Eu imagino que esteja hoje beirando talvez 240, 250 mil. E a Banlec tem operação no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. A gente fotografou os jogos pré-Copa do Mundo, 2 jogos de futebol nos Estados Unidos. A gente tem hoje fotógrafos na Europa. A Banlec está expandindo para o mundo. Legal, que legal. E tu sabes me dizer desse universo de 240 mil fotógrafos cadastrados, quantos tem na fotografia a sua renda oficial, o seu trabalho, o seu ofício, ou percentualmente falando, e quanto é uma renda complementar? Tá? Eu faço a fotografia esportiva, mas eu também tenho aqui meu trabalho de desenvolvedor de software, ou de professor de inglês, ou de qualquer Uhum. outra carreira, e essa complementa. Aí eu não sei te dizer esses números, esses dados. Eu não sei nem se esses dados são possíveis de se ter. Porque, por exemplo, hoje a minha renda principal é a fotografia, mas eu continuo dando as minhas aulas. E elas às vezes se empatam, às vezes uma sobe, às vezes outra está na frente. É interessante a gente ter anzol em 2 laguinhos. E às vezes, pela Banlec, hoje eu tenho 2 lagos dentro da Banlec. Eu tenho organização de eventos e eu tenho as fotos que eu faço. Se eu quiser, às vezes, cara, dá vontade de você falar assim, cara, eu não quero mais ter que ser responsável pelos outros. Porque é difícil, às vezes o cara liga, pô, tô sem trabalho, arruma alguma coisa para mim. E eu vou atrás de tentar arrumar e quase sempre eu consigo arrumar alguma coisa para os colegas. Às vezes não tem nada e eu ligo e falo, cara, posso mandar um fotógrafo aí? Porque, e às vezes eu só queria chegar lá, fotografar, ir embora para minha casa e subir minhas fotos e nem falar com ninguém. A gente tem esses dias, esses momentos, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito mais confortável, financeiramente falando, eu saber que eu vou ter eventos para os outros, eu tenho para mim também, Sim. né? Mas dizer quantos fotógrafos dependem só disso, eu não sei te dizer, mas eu sei que quem fizer a tarefinha de casa direitinho consegue fazer sabe aqueles R$ 1.000 que faltam no final do mês? Tá, legal. Esse R$ 1.000 que sobra no final do mês eu posso fazer dessa maneira, me organizando direitinho, fotografando 2 eventos. Eu posso fazer fazendo Uber no final de semana. Exato. Eu posso fazer de uma série de maneiras Uhum. diferentes. Mas se eu quiser não complementar, mas que seja a minha renda, é possível eu utilizando a Banlec, o cadastro de eventos, me aproximando de um organizador, como é o teu caso, eu consigo viver de fotografia? Consegue viver bem de fotografia. O que precisa se entender, e às vezes a gente já empreendeu em diversas áreas e sabe como é difícil empreender e como existe aquela armadilha de que se eu for dono do meu próprio negócio, se eu trabalhar para mim só, eu vou poder trabalhar menos Ah, e ganhar muito mais, ilusão. né? É aquela ilusão que a gente passa. E a fotografia tem um agravante que é o fato de ser uma arte, né? Então eu sou um artista. A minha foto é maravilhosa. Eu tenho um olhar que ninguém tem. A sedução de ser artista, ela está muito presente. Então eu não preciso correr atrás de cliente porque eu sou muito bom no que eu faço. E realmente as pessoas são muito boas naquilo que elas propõem a fazer e estudam. E às vezes o cara não vai atrás de trabalho.
Então, assim, para você poder viver de fotografia de forma confortável, tu vai ter que trabalhar. Tu vai ter que acordar cedo, pesquisar onde é que tem evento para fotografar. Se não tem nenhum evento, cara, tem uma academia no teu bairro, tem um campo de futebol no teu bairro, bate lá e fala, posso fazer umas fotos aqui sem compromisso, depois eu lanço o link, se vocês gostarem, vocês compram. Alguma foto você vai vender. A gente tem todos os dias álbum aberto para fotografar na Beira-Mar de São José, Beira-Mar Continental, Beira-Mar do Estreito, Jurerê, Ingleses. Tem esse álbum lá, é só se cadastrar e fotografar. Zero comissão para mim, é só para o fotógrafo ganhar. Então ele vai lá, fotografa a pessoa correndo, treinando, entrega um cartãozinho, ó, tua foto está aqui, ó, olha lá depois. E a pessoa olha, se ela gostar da foto, ela compra, se ela não gostar, ela não compra. Vendeu R$60. Multiplica isso pelos 22 dias, você já tem os R$1.000 no mês só fazendo isso. Então, dá para viver de fotografia? Dá, mas dá trabalho. Como qualquer é trabalho, não é uma fórmula mágica. Não existe em nenhum segmento, apertei um botão e pum, fiquei rico. A gente, antes de abrir o episódio, a gente estava falando sobre o termo empreendedorismo, né? Que algumas pessoas olham torce o nariz, assim, meio, porque associa o empreendedorismo de palco, né? Aquele que chega, tive uma ideia genial e tudo se resolveu. Cara, tem sim pessoas que conseguem acertar a veia. Eu entrevistei aqui recentemente o Bruno Soares, que ele criou a Feeds, e a Feeds foi vendida ano passado, há uns 2 anos, por mais de R$150 milhões. Mas teve 4 anos de camelar, e pensa que 4 anos não é nada de tempo. Quando a gente olha com distanciamento e pensa um espaço de 4 anos entre ter ideia, fazer a empresa, vender por cento e tantos milhões, o cara se aposentou a família, se ele quiser, né? Parece muito fácil. Só que esses 4 anos tem tanta coisa ali dentro de eu tenho que aprender, eu tenho que abrir mão, eu tenho que trabalhar das 7 às 9 da noite, que não aparece no glamour da foto da Forbes, do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Que é bonito tu mostrar a pessoa sorridente, bem-sucedida, vou na Nasdaq apertar aqui o botão que eu vendi em Nova York. Cara, tem muita história por trás que não aparece na capa da revista, né? Mas isso é para tudo. Sim. Então, eu quero ser um fotógrafo, quero viver de renda, de fotografia. Tem que trabalhar, tem que fazer a parte chata, eu tenho que aprender meu equipamento não é o melhor equipamento, mas como que eu utilizo ele da melhor forma para que ele possa entregar o melhor possível. Eu estava vendo uma entrevista esses dias com o Suricato, que é guitarrista e vocalista do Barão Vermelho hoje. E aí os caras na caixinha de pergunta perguntaram assim, qual é a melhor guitarra para tirar o melhor som, para ter a melhor pegada. Assim, cara, são coisas totalmente diferentes. Ter o melhor som, a melhor guitarra, a melhor pegada. Se tu pegar um tonante, aquele violão velho, e botar se fosse vivo o Jimi Hendrix, ele ia fazer soar como o Jimi Hendrix o tonante. Sim. Mas é claro, se tu bota uma Fender Stratocaster na mão dele, ele vai ser um Jimi Hendrix com mais volume, né? Só que para chegar naquele, tu tem que estudar, tu tem que aprender, tu tem que entender a dinâmica do instrumento, tu tem que entender a tua dinâmica, a tua conversa. E aí são horas de estudo que ninguém vê. Aquela coisa do sucesso da noite pro dia, que a gente só vê a noite pro dia, né? A gente só vê o cara, de repente, lançar uma música que estoura e ele fica muito falado, muito famoso, muito em evidência por conta de uma música que fez sucesso. Mas quantas noites tocando em barzinho, quantos aniversários, quantas situações ele teve que fazer para poder ter esse sucesso da noite pro dia, né? Cara, eu tô aqui doído porque eu não lembro o nome exato, acho que é Moreira Júnior. Alguma coisa assim, mas eu vou achar na edição, eu vou colocar o link dele também, vou colocar, se eu conseguir, se eu tiver essa habilidade, eu coloco o trecho do vídeo no final do episódio. Ele é um guitarrista, um músico virtuoso, excepcional, monstruoso. Assim, eu vejo ele tocando e fico, é possível tocar tanto assim? Porque a facilidade com que improvisa, que pega uma harmonia que a gente conhece e de repente vai passeando e pum, entrou na harmonia. É fantástico, é fantástico. E esse cara, eu tava assistindo um podcast com ele, e aí perguntando, como que tu aconteceu, que hoje ele é um fenômeno no Instagram e tal. E ele falou, cara, teve um dia, assim, ele tocava num barzinho, um músico de barzinho, e ia lá, tipo uma churrascaria, um dia que não tinha ninguém
ninguém, absolutamente ninguém assistindo, tava ele e a esposa dele, ele falou assim, arma o vídeo aí que eu vou fazer um som aqui, a gente posta esse vídeo, só foca só em mim, não mostra a casa vazia, e ele tocou uma música do Jorge Vercillo, e com toda a técnica dele, e o vídeo bombou. Um vídeo que não foi produzido, não foi planejado, não foi pensado, mas ele estava fazendo o trabalho que precisava ser feito. Não é porque não tem ninguém que eu não vou tocar. Não é porque pode ser que entre uma pessoa, essa uma pessoa, na hora que entrar, ela vai ver uma música bem executada, vai ver um Sim. artista comprometido com o trabalho dele bem feito. Pode ser o fotógrafo e, cara, não deu nada, mas eu vou fotografar essa história da pessoa que passou 18 anos superando uma doença, uma história de vida que é importante, é a história daquela vida e ela merece a crítica que às vezes se faz a profissionais de saúde, um médico que te atende de qualquer jeito, como se, cara, eu já vi essa doença várias vezes. Assim, tu já, eu não. Para mim é a primeira vez que eu tenho isso. Então eu preciso da atenção como se fosse a tua primeira também, o teu olhar humano como se fosse, cara, se importa comigo, né? E isso acontece na medicina, na música e na fotografia. Exatamente. Então, assim, ó, teve um evento que eu fotografei para uma outra plataforma e essa plataforma ela vende pacotes de foto. Eu sou meio resistente aos pacotes. O pacote é o seguinte, você vai pagar e todas as tuas fotos vão ser liberadas. Só que eu vou ganhar centavinhos em cada foto, porque eu vou ter que ter muita foto para no volume gerar alguma renda. Eu não tinha nem equipamento para fazer foto de pacote, meu equipamento era muito lento na época. Então eu fotografava, eu pensava na cena que o meu equipamento entregava e fazia uma foto boa tua. Eu ia vender por 23 centavos aquela foto. E você ia olhar, nossa, que foto legal, é que você ia postar. Só que eu ia ter ganho nada. Então eu fui, o primeiro dia eram os 21 quilômetros. O segundo dia era os 5 e o 42. Eu fui no segundo dia, eu corri 5 quilômetros. Eu fui para casa, tomei café com a Fernanda, minha namorada, voltei e eu passei pela corrida. E tinha uma vaga para eu estacionar o carro e eu estava com a câmera no carro. Eu falei, eu vou fotografar agora. E eu tirei a câmera, eu estava cadastrado no evento, comecei a fotografar os últimos colocados na maratona dos 42 quilômetros. Aí era a mãe chegando com o filho no colo, era a família acompanhando o atleta. E eu postei essa foto e todo mundo, pô, que legal. E isso representa muito o que foi para mim, a primeira maratona das pessoas. Só que os últimos colocados, a maioria dos fotógrafos já foi para casa. Aquilo que eu falo lá no primeiro episódio, que a gente tem que ser rápido, às vezes é um problema, porque eu tenho que ir para casa para subir minhas fotos rápido, eu não vou fotografar os últimos colocados. Esses não vão ter a foto. E às vezes são as melhores histórias a ser contadas, são dos últimos colocados. Porque a superação está ali. O cara que chegou em primeiro, pô, super legal, ele também é uma superação, só que ele faz isso como... Ele é preparado, ele é forjado para isso, né? O último colocado não. Então ter essas fotos do último colocado tem esse poder. E aí eu vi como é importante ter isso, e hoje eu faço as premiações, o pódio, e quando eu vou embora para subir as minhas fotos, os caras estão tirando o gradil, tá desmontando as tendas, e eu tô lá ainda fotografando. Todo mundo já tá subindo as suas fotos, eu não subi ainda. Eu fico nervoso de olhar ali no grupo, pô, já subi minhas fotos. Cara, eu nem cheguei em casa ainda. Então, isso da gente poder ter essa sensibilidade de ver que, pô, faz diferença, não tem ninguém me assistindo, mas aquela pessoa vai ver. Tem um filme, eu não lembro, nunca lembro qual que é esse filme, mas eu sei que a história é o seguinte, o cara tá na psicóloga, e ele é obrigado a fazer aquela sessão porque ele foi preso ou foi multado. Então ele tem que todos os dias estar lá com a psicóloga e acaba rolando um romance, aquela troca de olhares. E aí ele não quer estar lá. E aí ele explode com ela, porque é um saco, eu só tô aqui porque eu sou obrigado. E aí ela olha para ele e fala o seguinte: por que que o último paciente é sempre mais difícil? E ele responde: porque tu tá cansado e não se importa mais. Então quando a gente pensa que o último atleta fotografar é mais difícil porque eu tô cansado e às vezes eu não me importo mais. Mas para aquele atleta é o único fotógrafo que está lá para clicar ele. Então esteja de coração do primeiro ao último. Se eu não tenho condições de estar, então escolhe a segunda metade. Você não precisa chegar às 5 da manhã e ficar até o meio-dia. Chega às 10 e fica até o meio-dia. Então traça uma estratégia diferente. Às vezes a venda vai estar aí, porque o que eu enxergava como minha limitação? Eu não tinha equipamento rápido. Como é que eu posso superar isso? Vamos onde não tem ninguém, onde eu vou ter menos concorrência. Aí surgiu a minha ideia de fazer as fotos da medalha. E eu tive a sorte da Bia, que é uma excelente pessoa, que fazia o marketing da Maratona de Jurerê. Ela me chamou um dia e falei, cara, preciso fazer um vídeo. E ela mandou o vídeo do TikTok, era um cara ensinando foto da medalha. Quero replicar esse vídeo.
Vamos fazer? Vamos. Eu gravei e eu virei naquela maratona o cara da medalha. Então as pessoas vinham até mim para fazer a foto da medalha. Cara, foi o que eu mais vendi foto. Eu falei, cara, tem foto aqui. Então surgiu de uma ideia que veio através de uma grande amiga minha que estava na gestão do evento, que precisava de um vídeo e alguém que falasse sem ser muito envergonhado. Então a gente juntou ali toda essa coisa e dali surgiu essa oportunidade. Só que essa foto, para a pessoa é importante, porque ela quer ter ali, ó, tá aqui, ó, minha conquista. Às vezes é a única prova que ela tem naquele momento. Só que traçar estratégias para você poder vender mais, se eu tenho hoje 200 fotógrafos onde tinham 20, eu preciso ser repetindo, estratégico mesmo. Eu preciso pensar, Sim. o que eu vou fazer? E aí, analisa. Se todo mundo vai chegar às 6 da manhã, talvez eu possa dormir um pouquinho mais e chegar depois. E aí eu vou fazer a foto dos últimos colocados sem estar esgotado. Sem eu ser o cara também que está esbaforido, sem conseguir levantar. Cara, dói o ombro. Você fica ali Imagina. 4 horas fazendo esse movimento aqui. Pô, chega no final, você não consegue mais. Tem foto minha, cara, que eu tô aqui ó, com a câmera, porque eu não tenho mais energia. Apoia no joelho, apoia onde dá. Cara, esse ponto que tu fala assim, o que que eu dou conta? É muito importante ter consciência, não se martirizar por não dar conta de tudo, porque ninguém dá conta de tudo. E agora, se eu quero fazer a jornada inteira, eu quero pegar a prova do início ao fim, se preparar para isso também, né? Porque, Sim. cara, eu vou ter que fazer talvez com uma fisioterapia, um exercício de fortalecimento do meu ombro para chegar lá e eu não estar morto com isso aqui. Uhum. Saber que o processo respeitar o processo, respeitar as etapas e confiar no processo. Confiar Sim. que se eu fizer bem feito cada uma das etapas, eu não preciso ficar focando no resultado. Tu falou várias vezes que eu não miro pro dinheiro, eu não miro pro. Ele vai acontecer porque tu faz o processo bem feito. Nós conversávamos uns dias atrás sobre biografias. Né? Eu Uhum. adoro ler biografias. Na biografia do Agassi, o tenista, pergunta para ele assim: como que tu te prepara para disputar um título? Assim, eu nunca me preparo para disputar, nunca me preparei para disputar um título, eu nunca almejei o título. Eu almejei assim, tá, eu fiz esse movimento. O próximo tem que sair melhor. Esse movimento aqui eu me preparo. Eu me preparo para o passo seguinte, eu me preparo para executar o saque. Eu me preparo, tá, meu saque não foi bom. E aí, quanto melhor fica meu saque, mais difícil ele rebater do outro lado e eu ganho a partida. Eu ganhei uma Uhum. partida, vai segunda. E de repente eu ganhei o evento, eu ganhei o prêmio, eu fiquei em primeiro lugar. Porque ele pensou no processo. Sim. Cara, o resultado é quase que inevitável. É. Só que é difícil, e aí eu entendo que então, porque parece um papo já motivacional. É muito difícil a gente confiar no processo quando parece tão longe o resultado, né? Assim, pô, tá, é bonito tu falar, não vou pensar no dinheiro, mas o meu boleto vai vencer, eu tenho uma conta de água atrasada e eu quero essa foto vendida porque isso vai me ajudar a pagar a conta. Então eu entendo os dois lados, né? Mas se a gente Sim. respeita e dá tempo ao tempo, as coisas vão acontecer, desde que se prepare, desde que estude, né? Não é só, desde que aprenda a fazer relacionamento. Pô, eu quero estar nessa tua primeira camada, eu quero ser essa pessoa de confiança que quando tu tiveres o evento no P12, no aeroporto e na corrida, tu lembre, cara, o Davi pode. Eu vou chamar porque eu sei que ele é ponta firme, ele não vai me deixar na mão, ele vai fazer bem feito. Então, isso é estar preparado para quando a oportunidade chega, né? E também, assim, ó, nesse ponto, cara, aí como organizador de eventos, é um apelo que eu faço aos fotógrafos, porque quando você se inscrever no evento, você está assumindo um compromisso. O fato de ser autônomo e ter essas urgências, e são super compreensíveis, e eu compreendo todas essas urgências, porque a gente também tem essas urgências, mas se você se inscreveu, saiba que tem alguém, tem uma pessoa que vai estar naquele evento que está com a certeza de que vai ter um fotógrafo. Se você não puder ir por qualquer motivo, pelo menos avisa, para a gente Sim. poder traçar a estratégia. O que acontece muito aí entra a parte do artista, às vezes, é que, não vou porque não tô afim, porque não vai vender, o que eu vou fazer lá? Só que você deu a sua palavra. Então, o que acontece? Aí, quando tem um outro evento bom e grande, eu olho aquele, pô, esse cara vai me deixar na mão. Então, eu vou chamar quem não me deixa na mão. E aí, gera uma chateação. Pô, cara, tu sempre chama os mesmos. Por que será? Sim. Né? Porque esses mesmos não me deixam na mão. Então, não só na questão de estar lá, mas de estar lá de corpo e alma, de fazer um bom trabalho. E na hora que está lá, não está 100% só pensando em ganhar dinheiro. Não, está pensando em fazer fotos boas, em acertar o saque, para poder fazer aquele ponto.
Sim, e aí, E mesmo aí- que esse ponto seja num torneio pequeno, num evento Exatamente. pequeno, aí eu vou pro maior até que eu chego no Grand Slam. Então nesse caso assim, ó, quando a gente falava de biografias, você falou, pô, eu gosto de saber as histórias porque eu lidero equipes, eu tenho que saber o que um técnico de futebol para liderar diferentes equipes, diferentes nacionalidades, personalidades, ele tem que fazer para chegar e fazer aquilo funcionar, um time de futebol funcionar, por exemplo. E eu falei, cara, eu gosto muito de ler biografia também, mas é porque eu sou fofoqueiro. Eu adoro uma fofoca. Então, fofoca é contar história. História de outra pessoa, para outras pessoas. E o que é fotografia se não contar história? Então, estou podendo exercer o meu lado fofoqueiro através de imagens, né? Legal. Bom, a gente já estourou nosso tempo aqui em alguns minutos, mas, cara, muitíssimo obrigado por mais esse papo. Foi muito legal de novo e eu não tenho dúvidas que a gente faremos outras vezes. Tu vai ser o Que meu. bom. A próxima tu pode pedir música, né? Quando vier a É terceira verdade, vez. é verdade, é É, verdade. Vou tá. pedir, então vou pedir da próxima, tem que na próxima que eu peço, não, mas se eu fosse pedir hoje, seria Price Tag da Jessie J, que é uma música, Jessie B, sei lá, que é uma música bem popzinha, daquelas que tu sabe que eu gosto, que tu não curte muito, mas que ela nessa música, para ser a minha mensagem final, ela fala que não é sobre dinheiro, a gente quer fazer as pessoas dançar. Então, para mim, essa música resume muito da minha vida em todos os trabalhos que eu fiz hoje. Quando eu estou no trabalho, é para fazer as pessoas dançarem, é para fazer as pessoas sorrirem. Então, a Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase que ela dizia que toda vez que alguém passa por ela, ela tem que sair mais feliz do que quando ela chegou. E eu aplico isso nas minhas aulas, nas minhas fotos, nos meus eventos. Toda vez que alguém passar por mim, se eu puder deixar essa pessoa um pouquinho mais feliz do que ela estava, aí eu cumpri minha missão. Se a pessoa não tiver mais feliz do que ela estava, aí eu falhei. Isso nas aulas, eu começo a aula, às vezes, hoje de manhã, 6 da manhã, eu estava dando aula para um aluno na Austrália, antes de vir para cá, e ele estava cansadíssimo, e ele estava, cara, não aguento mais. A gente terminou a aula dando risada e passamos meia hora do nosso tempo de aula, porque ele saiu melhor do que ele entrou, missão foi cumprida. Tu é muito bom nisso. Parabéns. Valeu. Pessoal, aqui na descrição desse vídeo vai ter todos os contatos, tanto do Josué quanto da Banlec. Se tu és fotógrafo e queres começar nesse mercado, queres entender a plataforma melhor, vai ter ali o contato deles para poder se inscrever. E agora eu vou fazer tipo jabá, chamada que eu nunca fiz aqui, vai ser o primeiro. Contando com o apoio aí de toda a comunidade de fotógrafos que super engajou no primeiro evento e vai engajar no primeiro episódio, e tenho certeza que nesse aqui também vai bombar. Curta, comenta, compartilha, segue a nossa página no Instagram. A gente tem o Seu Sniper aqui no YouTube, no Spotify. Então acompanha a gente. A gente quer que mais fotógrafos, mais pessoas no meio tenham acesso a esse papo tão legal que foi com o Josué, e os algoritmos das redes vão distribuir para mais fotógrafos, mais pessoas que se interessam por esse tema, de acordo com o volume de comentários, curtidas, compartilhamento. Então conto com vocês também para acompanhar o Seu Sniper um pouco mais de perto, beleza? Pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência. José, mais uma vez, obrigado. E semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Seu Sniper. Valeu!